Estamos no terceiro dia da Semana de Humanidades e hoje, às 20 horas, nós vamos ter uma palestra com a fotógrafa Rosa Galditano, cuja obra está sendo exposta aqui na entrada do Colégio Bandeirantes. A Rosa, ela é uma fotógrafa que vem se destacando desde 1989 com o registro de populações indígenas em Altamira, trabalhando com as comunidades Carajás, Caiapós, Tucanos e Yanomami. E hoje ela vai falar um pouco, hoje à noite, ela vai conversar um pouco sobre como é que tem sido esse processo de registro dos povos indígenas por meio da fotografia e de resgate exatamente das tradições e costumes dessas populações que ela tem registrado. Gostaria de lembrá-los que amanhã nós teremos, nas 2 horas da tarde, uma live com os professores de artes. Eles estarão na Bienal e estarão explicando para nós sobre a exposição, sobre os trabalhos que envolvem o tema da Amazônia, que estão, esse ano, em evidência na Bienal. E, por fim, nós teremos amanhã, ainda às 6 horas da tarde, um encontro de alunos que fazem parte de uma ONG de preservação ambiental, e são estudantes de diferentes países, da Honduras, Indonésia, Argentina, e no Brasil, esta ONG vem se dedicando ao tema do impacto ambiental e vão também abordar a questão da Amazônia. Por fim, na sexta-feira, no dia 29, às 14 horas, nós temos como fechamento da Semana de Humanidades a Andréa Azevedo, que é uma bióloga, foi diretora do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Hoje ela se dedica, aliás, hoje não, há mais de 20 anos, ela vem focando sua carreira em políticas públicas ambientais. Então, nós vamos fechar aí com chave de ouro, e agora a Márcia vai conversar um pouquinho, vai contar um pouco sobre o nosso palestrante de hoje. Muito obrigada, professor Eduardo. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje o nosso encontro é com o Eduardo Góes Neves, ele é um professor doutor da USP, foi nosso ex-aluno, nosso aluno, a gente gosta de falar que foi ex, então ele foi nosso aluno, e o que nos dá muito orgulho, o filho dele está aqui com a gente também, o que é muito legal. O Eduardo é graduado em História e depois fez pós-graduação, ele tem doutorado em Arqueologia pela Universidade de Indiana, né? Atualmente, entre outras tantas atividades que a gente viu, ele é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E o que é muito legal, ele há 30 anos realiza um trabalho, né, de arqueologia na Amazônia brasileira, com foco na história das relações das populações indígenas com o meio ambiente. Então, é uma história aí de mais de 12 mil anos, né, Eduardo, e que ele vai estar contando para a gente essa história tão interessante a partir de agora. Então, Eduardo, fique à vontade, é um prazer gigante você estar aqui com a gente, e a gente está todos ouvidos aqui. Com vocês, o professor. Obrigado. Deixa eu só... bom, boa tarde, muito obrigado, Márcia, e a todo mundo pelo convite. É um prazer falar para os colegas, professores e para os alunos do Bandeirantes, né? Como a Márcia falou, sou aluno, né? Estudei aí há muitos anos, me formei em 82, acabei de descobrir que estudei com a minha querida amiga Ana Clélia, que é a mãe da Luísa, foi minha colega. Inclusive, tem uma coisa interessante, porque, como a Márcia disse, eu sou professor da USP, né? Do Museu de Arqueologia e Etnologia, e eu tenho um colega que é professor lá também, que também estudou no Bandeirantes e se formou no mesmo ano que eu. Uma coisa super atípica, né? São 2 arqueólogos que saíram do mesmo ano da escola, que é a turma de 82. E eu queria falar um pouco sobre, vou falar um pouco sobre o que a gente sabe, de uma maneira muito rápida, né? Mais ou menos uma meia hora, sobre a ocupação indígena pretérita da Amazônia, mas eu vou falar também, acho que você tem uma mensagem que eu acho que é importante transmitir hoje para cá, é que tá ficando, eu acabei de participar de um seminário agora, acabei de sair desse seminário faz mais ou menos antes de entrar aqui nessa apresentação, de alguns colegas do Brasil e do exterior que trabalham com fogo na Amazônia. E eles estão procurando, por exemplo, eles estão coletando amostras de carvão por toda a Amazônia, porque a questão do fogo da Amazônia a gente sabe que é uma coisa muito complicada e muito séria hoje em dia. E o que eles estão descobrindo, esses colegas que vêm da ecologia? Que a gente tem, é um fogo totalmente diferente desse fogo que a gente vê hoje em dia,
mas que a gente tem evidências do uso do fogo, o uso muito antigo do fogo na Amazônia anterior à chegada, ao descobrimento do Brasil, à chegada dos portugueses. Isso quer dizer o quê? E a arqueologia tem falado isso, não sou só eu, mas todo mundo que trabalha na Amazônia já há algum tempo, que os povos indígenas que estão ocupando a Amazônia mais ou menos 12 mil anos atrás, desde 12 mil anos atrás, esses povos modificaram a natureza na Amazônia, o ambiente amazônico, de tal maneira que não dá para a gente falar, a Amazônia que está sendo muito destruída hoje, infelizmente, no Brasil, vou falar um pouco sobre isso no final, ela é um patrimônio natural importante no Brasil, ela presta vários serviços ecossistêmicos, mas esse patrimônio é um patrimônio cultural também, porque ele é produto da história de manejo e transformação da natureza feita pelos povos indígenas. Um manejo e transformação que acontece até hoje. A gente vai ver um mapa no final, no sul da Amazônia e no leste da Amazônia, que são áreas que estão sendo muito destruídas nos últimos 40 anos, o que sobrou basicamente são as terras protegidas, que são unidades de conservação ou as terras indígenas. Então, eu acho que a minha mensagem, vou dar um spoiler no final da minha apresentação aqui, mas é que a gente não pode pensar no presente e no futuro da Amazônia sem levar em consideração o passado da Amazônia também. Na arqueologia amazônica existe uma relação muito forte entre o passado e o futuro. E feita essa pequena, eu vou passar direto aqui para a minha apresentação para a gente não perder muito tempo. Só um segundo, por favor. Deixa eu carregar aqui. Tá aqui. A primeira vez que eu tive a oportunidade, vocês estão vendo? Deixa eu ver, agora eu vou carregar. Tudo bem? Está aparecendo? Tá sim, tranquilo. Tá. Esse aqui, deixa eu só ligar o... Eu trabalho nesse museu aqui, Museu de Arqueologia e Etnologia. A gente tem uma exposição, a gente tem uma coleção, um acervo maravilhoso. Quando as coisas estiverem normalizadas no ano que vem, acho que vale a pena a gente até pensar numa visita, e coordena esse laboratório chamado Laboratório de Arqueologia dos Trópicos, lá no museu. E, bom, como a Márcia falou, a primeira vez que eu fui para a Amazônia, eu tinha 18 anos. Me formei no colégio, entrei na faculdade, fui fazer história. Eu já queria ser arqueólogo, sabia disso, e queria trabalhar na Amazônia. Eu peguei um ônibus em Belém, lembro, com 2 amigos meus aí do colégio, que são meus amigos até hoje, e a gente viajou de São Paulo até Belém de ônibus, aí depois fui para a Ilha de Marajó, viajei pelo Pará, pelo Maranhão. Então, eu sempre tive interesse muito grande em conhecer bem a Amazônia e, como a Márcia disse, trabalho há mais de 30 anos fazendo pesquisas, desde que eu era estudante nessa região. O que a gente sabe hoje em dia? Eu coloquei alguns slides estão em inglês aqui, mas imagino que todo mundo consegue entender. Isso aqui, esse slide aqui, ele foi produzido por um grupo, a gente vai ter a COP de Glasgow agora, né, a Conferência do Clima em Glasgow, e existe um grande relatório que foi produzido, que tem centenas de páginas, que é uma espécie de diagnóstico da Amazônia, que vai servir para definição de políticas públicas e para falar com o público não acadêmico. E eu coordenei um dos capítulos, que é o capítulo sobre arqueologia. E essa figura aqui é uma figura que sintetiza um pouco, eu não sei se está muito clara para vocês, algumas das ideias importantes da Amazônia. Por exemplo, se vocês olharem esse número aqui, 16,22%, cerca de 20% de toda a água doce superficial que existe no planeta, ela sai pela boca do rio Amazonas. 1/5 de toda a água doce que não está no fundo, que não está, né, no subsolo, ela passa pelo rio Amazonas e é descarregada aqui no Oceano Atlântico, né? A gente tem mais ou menos 400 grupos indígenas na Amazônia. 150 plantas, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, importantíssimas hoje em dia, foram domesticadas ou cultivadas primeiro na Amazônia, né? Assim, se a gente olhar, os números da Amazônia são muito super... Eu vou passar depois isso para vocês, porque essa figura ela é muito ilustrativa, mas assim, a Amazônia ela é um patrimônio brasileiro, ela também é um patrimônio sul-americano, porque a gente tem outros países amazônicos, né? A Bolívia, o Peru, o Equador, Colômbia, a Venezuela e as Guianas, mas ela é de fato um patrimônio mundial também. A Amazônia tem um papel, e o cuidado e a preservação da Amazônia, elas têm uma importância que vai além da questão nacional aqui no Brasil, mas ela tem uma importância que afeta a vida em todo o planeta, né? E a gente está vendo acontecer isso agora, por exemplo, entre nós aqui, essas secas cada vez mais prolongadas que a gente está vendo aqui no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil, que inclusive estão afetando o agronegócio, que é tão importante para o Brasil, elas estão ligadas, os dados estão mostrando para nós cada vez mais que estão ligados ao desmatamento e à destruição da Amazônia. Então, quando a gente fala sobre a Amazônia, e eu sei que ninguém mais aguenta ver notícia horrível no jornal do desmatamento, da destruição da Amazônia, mas, de fato, essa é uma questão que é fundamental para o futuro da gente, né? Nós aqui, professores, já somos um pouco mais velhos, mas vocês são jovens ainda,
tem vários desafios que vocês vão receber um mundo, a gente está entregando o mundo para vocês, com imensas possibilidades, mas imensos problemas também. E uma das questões fundamentais que vocês vão ter que resolver é a questão da mudança climática e, no caso aqui do Brasil, controlar a destruição da Amazônia e das suas populações. Bom, e o que a arqueologia mostra para nós, então? Eu acho que esse aqui vai ser meu único texto, eu prometo que o resto vai ser só imagem. Assim. Primeiro, que tinha uma diversidade cultural muito grande no passado na Amazônia, tinha muitos povos diferentes. Quando a gente pensa em povos indígenas, a gente tem aquela imagem, imagina aquela figura genérica, do indígena genérico, né? Mas, na verdade, a arqueologia mostra para a gente, pelo tipo de cerâmica, pelo tipo de sítio arqueológico, pela produção material desses povos, que havia uma grande diversidade cultural no passado da Amazônia, como até hoje existe entre os povos indígenas do Brasil. E uma coisa muito importante também, o que a arqueologia mostra para nós, que eu, como eu já falei anteriormente, que os biomas contemporâneos da Amazônia, eles não são só produtos da natureza, da história natural, mas eles resultam também das práticas de manejo e transformação do ambiente exercida pelos povos indígenas. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Beleza? Posso continuar? Tá. Tranquilo. Rapidamente, como é que esses povos chegaram aqui? Isso aqui é uma imagem muito rápida, né? Os dados genéticos de DNA antigo que estão saindo agora nos últimos anos confirmam uma hipótese que já é uma hipótese muito antiga, que, de fato, todos os povos indígenas do Novo Mundo, das Américas e da Amazônia, descendem de populações que chegaram aqui no continente através do Estreito de Bering, ali conectando o que é hoje o Alasca e a Sibéria, há mais, sei lá, ninguém sabe direito, né? Entre 18 mil e 25 mil anos atrás. Tem um debate muito grande, mas os dados genéticos todos mostram que os povos indígenas têm uma origem asiática. Isso aqui é muito rapidamente, esse mapa aqui é um mapa que eu gosto de mostrar, ele é muito interessante. Ele mostra que está a América do Sul, aqui está a América do Norte, aqui está a Ásia, vocês estão vendo aqui está a Península Ibérica, está de cabeça para baixo, né? Aqui está a Índia, aqui está a Arábia Saudita, e o mundo era coberto por gelo. Há 18 mil anos atrás, o mundo era mais frio do que ele é hoje em dia. Uma grande geleira cobria o que é hoje o Canadá e partes da Sibéria, da Groenlândia. Tem um debate, eu não vou conseguir falar sobre isso hoje aqui, se esses primeiros ameríndios que entraram no continente, se eles passaram por um corredor livre de gelo, quando essas geleiras estavam se derretendo, ou se eles vieram navegando pela costa do Pacífico. Essa hipótese da navegação costeira, ela está ficando hoje em dia cada vez mais forte. Mas, de qualquer modo, chegaram aqui, né, na América do Sul, os povos indígenas, ninguém sabe direito, essas flechas são especulativas, né? Provavelmente pelo litoral norte do Caribe, chegando até a foz do Rio Amazonas, uma outra leva pelo litoral do Pacífico. Né? Mas o que é interessante? Se a gente olhar esse mapa aqui, mostra o quê? Sítios arqueológicos na Amazônia colombiana. Aqui está a Colômbia, aqui está a Venezuela, aqui está o Equador, calma, o meu apontador está meio lento, aqui está o Peru e aqui está o Brasil. E esses sítios, vocês estão vendo que tem uns númerozinhos aqui, 12.398 CAL-BP, 20.700, esses números correspondem a idades, datações de carbono 14. E a gente sabe, esse trabalho é um trabalho que saiu recentemente de colegas colombianos e ingleses, né? É uma parceria deles. Mas tinha gente vivendo na Amazônia colombiana, nesse sítio, em Serrania La Lindosa, há mais de 12 mil anos atrás. E esses povos que viveram ali produziram uma arte maravilhosa, uma arte rupestre maravilhosa, que é a arte rupestre mais antiga das Américas. Essa arte rupestre, ela tem animais representados, figuras humanas, e tem inclusive animais extintos, mamíferos extintos do Pleistoceno. Isso aqui é um tatu gigante. Então, desde o começo, esses povos que chegaram na Amazônia, eles tinham uma expressão cultural que era muito rica, que se manifestava, por exemplo, por essas pinturas rupestres, né? Isso aqui é um exemplo também do mesmo paredão, e é maravilhoso, né? Elas estão preservadas há mais ou menos 12 mil anos, desde 12 mil anos atrás. Uma coisa interessante também dessas ocupações antigas da Amazônia, eu estava na Colômbia, agora eu vou para a Bolívia, onde eu estou trabalhando agora também. Essa região, existe uma região na Amazônia boliviana que é uma região de transição ambiental. Nós temos, se vocês olharem para essas imagens aqui, em verde claro, a gente tem áreas de campos naturais que ficam alagados, como no Pantanal, durante uma época do ano, e essas áreas em verde escuro são ilhas, os bolivianos chamam de ilhas de monte. São ilhas, algumas artificiais e outras naturais, cobertas por florestas. É uma região de transição entre savanas ou cerrados abertos e áreas de floresta. E nessa região da Bolívia, e esse mapa mostra onde ela está bem perto de Rondônia e do Acre, aqui no Brasil, esse quadrado aqui mostra a localização. O que vocês têm aqui nesse mapa? Vocês têm um monte de número também, né? 10.883, 6.633, 9.848. Esses números correspondem a datações de carbono 14. E esses pontinhos aqui nesse mapa correspondem a sítios arqueológicos. E o que esses dados mostram para nós?
Vocês têm alguns nomes aqui, manihot, cucurbita, Z+. Isso quer dizer o quê? Que essas plantas como o milho, as abóboras e a mandioca já eram cultivadas nessa região há mais de 6 mil anos atrás. Em alguns casos, mandioca com dados de mais de 10 mil anos. Então, esses povos que chegaram aqui na Amazônia, a gente tem essa imagem de que eles eram caçadores-coletores, de fato eles viviam, né? A caça e a coleta eram muito importante, mas desde o começo eles estão fazendo pinturas rupestres maravilhosas e estão também engajando num processo de domesticação e seleção de plantas. Algumas dessas plantas são plantas que a gente come até hoje, é o caso da mandioca, do milho. O milho não é uma planta amazônica, ele veio lá do México, né? Mas já chegou aqui na Amazônia 6 mil anos atrás. Mas a mandioca, por exemplo, e as abóboras já eram manejadas e cultivadas por esses povos há mais de 10 mil anos atrás. Então, uma vez mais, hoje no Brasil, quando a gente pensa sobre a Amazônia, a gente acha o Brasil desenvolvido e rico, está no Sudeste e no Sul, e a Amazônia é uma região atrasada. Mas se a gente olhar para o passado, o quadro é exatamente o oposto. A região amazônica era uma região de grande inovação cultural, como é o caso das pinturas que eu mostrei para vocês e também dessas histórias de cultivo de plantas. Tem alguns sítios na Amazônia, esse sítio fica no Rio Guaporé, chamado Abrigo do Sol, na Amazônia brasileira. Tá vendo? Isso aqui, esse buracão aqui todo, é uma escavação arqueológica nos anos 70, que tem datas até talvez de 14 mil anos. A gente tem que entender direito essa cronologia, mas a gente tem, pode ser, eu falei de 12 mil, mas pode ser que nós tenhamos datas ainda mais antigas para a Amazônia, à medida que as pesquisas avancem, né? Uma coisa, já entrando no Brasil também, se a gente vai para a região de Santarém, Monte Alegre, no estado do Pará, nós temos pinturas rupestres muito antigas e muito bonitas também, como é o caso da Serra da Lua. E nós temos sítios, como é o caso da Caverna da Pedra Pintada, que está sendo escavado de maneira descontínua desde a década de 90, né? Só que o perfil da escavação desse sítio. E nós temos também evidências de um manejo de plantas. A castanha do Pará, por exemplo, que é uma planta que é tão importante para a gente, que a gente consome até hoje. Nesse sítio aqui, essa mancha mais escura é uma camada que tem mais ou menos 11 mil anos de antiguidade. E nessa camada já se encontra evidência do consumo da castanha do Pará. Então, uma vez mais, a gente vê que algumas dessas plantas que são tão importantes para nós hoje em dia, elas já eram consumidas por esses povos há milhares de anos atrás. Esses primeiros ocupantes da Amazônia, eles faziam objetos de pedra lascada, como é o caso de pontas de projétil bifaciais. Isso aqui é um sítio que eu escavei lá no Amazonas há alguns anos, chamado Dona Estela. Está datado em 8.500 anos atrás, e nós encontramos essa ponta, uma ponta super bonita, bem lascada, né? Num contexto bem preservado, datado em mais ou menos 8.500 anos. Eu estou falando, como todo bom arqueólogo, eu pulo de 11 mil para 8 mil, volto para 9 mil, como se estivesse falando de coisas que aconteceram na semana passada, no século passado. Mas a gente trabalha em arqueologia com esses intervalos de tempo mais extensos, digamos assim. E nessa primeira parte dessa apresentação, eu estou falando de coisas que aconteceram entre mais ou menos 12 mil anos atrás e diria, 6, 7 mil anos atrás. Só para dizer o quê? Que já tinha gente na Amazônia, em diferentes partes, e desde o começo essas populações estavam investidas e trabalhando, por exemplo, com processos de cultivo e domesticação de plantas. Tem alguém tentando entrar aqui? Eu não sei se eu consigo admitir, porque obrigado. Bom, só uma coisa, travou aqui. Vou pular. Eu tenho trabalhado muito, eu trabalhei em vários lugares da Amazônia brasileira. Eu fiz meu doutorado aqui no Alto Rio Negro. Eu vi que a Rosa Gauditana, a gente vai ver, né? A gente vai ver imagens dos indígenas tucano. Eu tive o privilégio de trabalhar em terras indígenas tucanas, isso mais de 20 anos atrás, quando eu estava fazendo meu doutorado. Eu trabalhei na região do Oiapoque, aqui no Amapá, divisa com a Guiana Francesa. Trabalhei muitos anos na região de Manaus. Trabalhei mais de 15 anos na região de Manaus, aqui no Rio, trabalho ainda até hoje um pouco aqui no Rio Solimões, no Médio Solimões, mas nos últimos anos eu tenho trabalhado mais aqui no sudoeste da Amazônia, em regiões que incluem o estado de Rondônia, os estados de Rondônia e Acre do Brasil, e também o departamento de Beni, na Amazônia boliviana. Eu vou falar um pouco sobre as minhas pesquisas nessa região. Esse mapa aqui mostra para vocês alguns sítios arqueológicos localizados ao largo do Rio Madeira, que é esse rio aqui, que é o maior afluente do rio Amazonas. Está aqui o Rio Madeira. O Rio Madeira, hoje em dia, essa cachoeira não existe mais. Ela foi destruída, ela foi afogada por causa da criação de uma usina hidrelétrica, a usina de Santo Antônio, que foi inaugurada há mais ou menos 10 mil anos atrás. Mas o que acontece? Eu estou indo para esse lugar agora no final do mês de novembro. Então, tudo que a gente tem está enterrado. Não tem nada, né? A gente vai mostrar alguns exemplos de coisas que estão construídas também, mas uma vez mais a gente coleta, né?
Então, tem cerâmica, amostras de solo, tudo isso vem para o laboratório depois. E nós temos alguns depósitos arqueológicos muito profundos. Se vocês olharem para essa escavação aqui, essa escavação tem 4 metros de espessura, de profundidade, e vocês veem que tem essas coisas que estão aparecendo no perfil são cerâmicas. As cerâmicas na base aqui dessa escavação, elas têm mais de 3.000 anos. E a gente tem um registro, como se fosse um grande livro, assim, um registro de são, ocupações diferentes, né? Associadas a padrões econômicos diferentes também, mas isso permite para nós entender, tem um registro muito longo da história de ocupação dessa região. Nesse mesmo sítio, em outros locais, a gente tem, apesar de estarem mais próximos à superfície, a gente tem depósitos ainda mais antigos, com datas de mais de 5.000 anos, com evidência de plantas, de cultivo com plantas como abóbora e feijões. E esses solos escuros aqui, que eu vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho, são chamados de terras pretas. São solos muito férteis, super produtivos, vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, formados pelos povos indígenas no passado também. Então, as evidências de transformação da natureza que nós temos, elas são muito antigas e mostram para nós, de novo, uma história de interação muito forte e muito íntima entre os povos indígenas e os seus ambientes. Só agora, né? Isso aqui eu vou pular, né? E por que isso é interessante, gente? Se vocês olharem para esse mapa aqui, estou falando de plantas bastante, né? Em arqueologia, existe um caminho, uma área da arqueologia chamada arqueobotânica, que é uma área muito importante e cada vez mais forte aqui no Brasil, que é uma área da arqueologia que estuda os restos de plantas preservados nos sítios arqueológicos. E podem ser microvestígios ou podem ser restos de carvão e de sementes também. E o que a arqueobotânica mostra para nós, junto com os estudos de botânica, econômica e de genética de plantas? Que existe uma série de plantas muito importantes que são consumidas no Brasil e no mundo inteiro, que foram cultivadas primeiro na Amazônia, domesticadas primeiro na Amazônia. Tem um nome para isso na arqueologia, que é o tal do Neolítico, né? O Neolítico foi esse processo global que tem a ver com a emergência dos modos de vida de populações sedentárias, baseadas na agricultura e também no controle dos animais. Se a gente olhar para essa lista aqui, a gente vê que uma série de plantas muito importantes foram cultivadas ou domesticadas primeiro na Amazônia. Talvez o melhor exemplo seja o da mandioca, que é uma planta que é consumida hoje no mundo inteiro, mas a batata doce, que é uma planta super importante, é a única planta que saiu da América do Sul e foi levada para o Pacífico, para a Polinésia, antes dos europeus chegarem aqui, através de viagens transpacíficas. O cacau, que é uma planta que depois era consumida lá na Mesoamérica, no México, pelos maias e pelos astecas, mas é uma planta amazônica também. A pupunha, o tabaco, a coca, que é uma planta, apesar de ter essa associação com a cocaína, né, que é uma coisa complicada, é uma planta muito importante nos Andes. O amendoim, o açaí, que hoje em dia é um produto de exportação. Então, uma série de plantas importantes consumidas hoje em muitos lugares e plantadas em muitos lugares do mundo foram cultivadas primeiro na Amazônia. Então, a gente pode falar que a Amazônia antiga é um grande berço de agrobiodiversidade, né? Os povos indígenas, através da relação com a natureza, criaram um quadro de agrobiodiversidade muito grande. Por alguma razão está travando aqui. Deixa eu só ver. E se vocês olharem para esse mapa aqui, isso aqui é um mapa do planeta, que mostra nos retângulos achurados os principais centros de domesticação de plantas que a gente conhece no mundo. Então, a gente tem o centro mais clássico, que é o mais estudado, que é o do Crescente Fértil, que está ali na região, né, da Mesopotâmia e do Levante, ali no Oriente Médio, né? Mas nós temos 2 centros na China, a gente tem um centro importante na África subsaariana, a gente tem aqui na Mesoamérica, aqui no México, um centro super importante, onde o milho, os feijões e as abóboras foram domesticadas, mas aqui na América do Sul, nós temos 3 centros, e 2 deles estão na Amazônia. Então, a Amazônia tem um papel, se a gente olhar para o quadro da pré-história global, a Amazônia tem um papel, os povos da Amazônia têm um papel fundamental, porque a Amazônia, de novo, é um centro importante, e porque sempre houve poucas pesquisas na Amazônia, isso era menos conhecido, mas nos últimos 10 anos, a gente pode ver que existe uma pequena revolução acontecendo na arqueologia, no quadro da arqueologia internacional, no que se refere ao conhecimento do passado amazônico e do papel intelectual fundamental que os povos indígenas na região tiveram para criar esse quadro de grande agrobiodiversidade. Uma outra coisa importante também que a gente vê na Amazônia, já estou avançando para coisas que aconteceram a partir de mais ou menos 6, 7 mil anos atrás, é a produção cerâmica. A cerâmica é um marcador tecnológico muito importante na história da humanidade, e ela está muito associada a essa ideia de neolítico, né?
A cerâmica ela foi, do mesmo modo que a agricultura apareceu em vários lugares diferentes no mundo de maneira independente, a cerâmica foi inventada mais de uma vez também de maneira independente. E o que é interessante, fascinante a gente olhar aqui nas Américas é que a cerâmica, quando a gente pensa nas Américas, na arqueologia das Américas, a gente pensa sempre nos incas, nos astecas, nos maias, aquelas cidades, aqueles centros cerimoniais, né? Mas se a gente for olhar, as cerâmicas mais antigas não estão nesses locais. Elas estão aonde? Estão aqui na Amazônia também. Tem um sítio chamado Taperinha, que está no Pará, que tem as cerâmicas mais antigas do continente. Elas têm 7.000 anos, né? A gente tem sítios no norte da Colômbia, no litoral do Equador também, mas se vocês olharem para essas flechas aqui, elas apontam para vários lugares na Amazônia. E um desses lugares é Monte Castelo, que é esse sítio que eu estou escavando há alguns anos, juntamente com outros colegas e outras colegas também, onde nós temos cerâmicas de quase 6.000 anos de antiguidade. Então, houve mais de um centro inicial de produção de cerâmica. As cerâmicas mais antigas estão na Amazônia, estão também no Caribe, no norte, são sempre regiões tropicais, mas muitas delas estão na Amazônia e houve mais de pelo menos 4 centros diferentes de produção inicial da cerâmica na Amazônia. E a cerâmica foi um avanço tecnológico muito importante também. Então, a gente tem arte rupestre muito antiga, a gente tem cultivo e domesticação de plantas muito antigos e produção cerâmica muito antigos também na Amazônia. Reforçando essa ideia que eu falei para vocês, de que a Amazônia não era periferia naquela época. De fato, ela era um centro importante de inovação tecnológica. Alguns desses sítios, muito rapidamente. Aqui está o Rio Amazonas, aqui está a cidade de Santarém, no Pará, Taperinha. Isso aqui é uma foto, é um sambaqui fluvial, onde a gente tem cerâmicas, essa cerâmica que tem 7.000 anos lá de Taperinha, algumas fotos desses fragmentos. Vou passar rapidamente aqui. Outros centros importantes no litoral do Pará, hoje em dia. Aqui está a cidade de Belém, do Pará, e esses numerozinhos que vocês estão... A ilha de Marajó, e esses numerozinhos que vocês estão vendo aqui são sítios arqueológicos, sambaquis também, que são colinas iniciais, formada pelo acúmulo de conchas, né? Só que aqui lá do litoral do Pará, Porto da Mina, está vendo que tem várias camadas diferentes, eles iam construindo esses aterros, né, através do acúmulo de conchas, onde nós temos também cerâmicas com datas que chegam a quase 6.000 anos atrás, né? Se a gente for atravessar a Amazônia até a Amazônia Equatoriana, nessa região aqui na fronteira da Amazônia, do Equador com o Peru, nós também vamos achar cerâmicas elaboradas com datas que têm mais de 5.000 anos. Esse estilo cerâmico a gente vai ver depois no litoral do Peru, né? Ele vai sobreviver, a gente chama de vasos de estribo aqui no Brasil, parece um estribo de cavalo, né? Mas os vasos de estribo mais antigos conhecidos também estão na Amazônia, nesse caso na Amazônia Equatoriana. Só um segundo. Né? Nós temos também associado a esses contextos à Amazônia Equatoriana de mais de 5.000 anos a presença do cacau. Esse mapa aqui mostra, eu estou falando muito rápido, não tenho tempo de explicar direito, mas a gente tem o consumo do cacau, do processamento do cacau já com idades de mais de 5.000 anos na Amazônia Equatoriana. Então, uma vez mais, vários centros ela é mais ou menos o mesmo caso, é uma ilha artificial de floresta numa área de campos naturais alagados, ele tem 160 metros de comprimento por 6 metros de altura, ele foi totalmente construído. Essa aqui é uma foto dele na estação chuvosa, tá, né? De fato é uma ilha que está no meio daquela área alagada, aquele banhado. Isso aqui foi nossa equipe de campo, no meio da pandemia, sem saber que tinha pandemia. A gente estava no campo no começo do ano passado, a última escavação que a gente fez ali. Algumas imagens de uma escavação arqueológica, para vocês verem como é que é. A quantidade de material que sai dessas escavações, nesse caso foi meia tonelada de materiais que a gente trouxe aqui para São Paulo, que a gente está analisando agora aqui na USP. São, né, cerâmica, muito osso, tudo material é peneirado, né, uma coisa super cuidadosa, o trabalho de campo minucioso, a gente tem que escavar, peneira, várias malhas de peneiramento, mas com isso a gente consegue recuperar, por exemplo, pequenos fragmentos de carvão e de semente para entender como era a dieta deles, ossos de peixes e de mamíferos para entender como é que era a dieta desses povos também. Isso aqui mostra um pouco, isso aqui é um perfil estratigráfico, né, das camadas que compõem esse sambaqui, da base até o topo, e essa camada amarelada que vocês estão vendo aqui na base, que corresponde a essa camada V aqui nessa foto, isso aqui é uma argila misturada com areia. Tudo isso foi trazido de fora. Eles construíram um aterro que tinha mais ou menos, uma vez mais, 160 metros de comprimento por, sei lá, 120 metros de
de largura, tudo isso foi construído e a partir daí foi erguido esse sambaqui. Então mostra também, desde muito cedo, isso há 5.800 anos atrás, um investimento muito grande na construção dessas estruturas e na produção de cerâmica com datas muito antigas. Vou pular isso aqui é da Amazônia peruana, porque eu não quero estourar muito o nosso tempo, mas também com datas muito antigas, a evidência, toda essa plataforma que vocês estão vendo aqui, isso fica nas áreas de Jaén, no Peru, na Amazônia peruana, tudo isso aqui é construído também. E na parte superior dela tem uma estrutura, que é uma estrutura cerimonial, desculpe, gente, que está aqui, ó, em forma de espiral. Então, tem várias coisas acontecendo em vários lugares da Amazônia, mostrando uma vez mais que, eu vou ser meio redundante aqui, a Amazônia não era uma região periférica, mas, de fato, um monte de coisa importante, até antes do que nos Andes, estava acontecendo aqui no caso amazônico. Um outro exemplo interessante são essas terras pretas, sobre as quais eu falei muito rapidamente para vocês. Esse mapa aqui é um mapa de cada ponto azul aqui corresponde a locais conhecidos com terras pretas pela região amazônica. E o que são essas terras pretas? São solos muito produtivos, são solos que continuam produzindo depois de milhares de anos, são muito férteis e que foram formados, hoje em dia está estabelecido pela atividade humana. Isso aqui é um perfil de uma escavação que mostra, isso aqui é o solo natural, que é um solo amarelado, que não é muito fértil, e esse aqui é o solo escuro, formado pela atividade humana indígena no passado, tem cerâmica também. Esse caso aqui, esse solo tem mais ou menos 1.300 anos de antiguidade. E hoje em dia, em cima dele, tem a plantação de mamão. Isso aqui é um sítio que eu escavei lá no Amazonas, em 2006 e 2007. Então, o pessoal usa um recurso, que é hoje, que é um recurso que foi formado pelos povos indígenas do passado, que é esse solo escuro, essa terra preta, para poder plantar. Isso é uma evidência muito forte de como a natureza amazônica foi sendo transformada pelos povos indígenas ao longo do tempo. Nesses sítios, a gente tem condições de preservação, porque esses solos eles têm um pH quase neutro, então a gente tem condições de preservação excepcionais. Isso aqui é um cemitério que nós escavamos num desses sítios. É um cemitério que está localizado num barranco, às margens do rio Solimões. Está vendo a quantidade de cerâmica que tem aqui? E esses indivíduos, essa colega aqui, a Anne P. Daniel, que é uma bioarqueóloga, ela trabalha com material ósseo humano, ela tem trabalhado com esses materiais, ela mostra para nós que o estado de saúde deles era excelente, eles estavam muito bem alimentados, comiam bem, indivíduos, né, que tinham uma boa estatura. Então, aparentemente, as condições de saúde desses povos eram muito boas no passado. Uma coisa interessante também, isso já a partir de mais ou menos uns 2.000 anos para cá, que a gente vê, principalmente no sul da Amazônia, são o quê? Estruturas artificiais. Cada pontinho que vocês estão vendo aqui, verde, corresponde a uma estrutura que pode ser um aterro. Vou mostrar para vocês como é que são essas estruturas. Mas eu acho que elas estão presentes por toda a parte na Amazônia, mas como a gente tem mais pesquisas aqui no sul da Amazônia, elas têm aparecido mais nessa região. E como são essas estruturas? São, por exemplo, isso aqui é um artigo que a gente publicou esse ano. Vocês estão vendo aqui que tem essas duas linhas escavadas? Não sei se está claro para tudo, tem essas duas flechas brancas indicando, né? São estradas, por exemplo. Isso aqui são imagens que a gente fez com drone, sítios arqueológicos. Eu vou mostrar imagens melhores daqui a pouquinho, que vocês vão entender melhor. Mas vocês estão vendo que tem A, B, C, D aqui, né? Vamos olhar para G aqui embaixo. O que é isso aqui? São sítios arqueológicos formados por aterros localizados ao redor de praças centrais, e esses aterros eram bases para as casas desses povos. E esses sítios eram conectados por estradas. Estão vendo essas linhas retas aqui? Eram antigas estradas construídas conectando esses sítios arqueológicos. A gente tem outras evidências de estradas. Isso aqui é uma imagem de LiDAR também, que é uma tecnologia que permite a gente ver o que está embaixo da floresta. Uma vez mais, está vendo que tem um quadrado aqui? São estruturas geométricas escavadas, quadrados, circulares também. Aqui tem outra, aqui o meu zoom, e conectadas por essas estradas. Então, cada vez está ficando mais claro, quando a gente pensa em povos indígenas, a gente imagina aquela aldeia pequenininha, no meio do mato, isolada, mas no passado, essas aldeias estavam conectadas por existência, às vezes, de caminhos, que compunham uma malha que era muito extensa, né? Infelizmente, hoje em dia, lá no Acre, esses sítios estão sendo destruídos pela expansão do agronegócio. Por exemplo, aqui é uma plantação de soja. O cara respeitou o sítio, né? Essa vala quadrangular, ele não plantou nada, mas em todo o resto ele encheu de soja. Isso tem um impacto muito grande sobre esse patrimônio. Isso coloca um desafio para nós, né? Como proteger esse patrimônio sem também prejudicar uma atividade econômica que possa ser, né, justa e importante, não só para as populações locais, mas para o Brasil também. Então, a gente tem que transformar isso que parece ser um conflito, na verdade, a gente tem que mostrar que isso pode tentar encontrar caminhos para resolver
esse tipo de problema ou de dilema. Se a gente olhar, falando em estradas também, saindo lá, eu mostrei algumas imagens do Acre, né? Indo agora para o Alto Xingu, no Mato Grosso, a gente tem evidências de construção de estradas também no passado. Essa imagem de satélite aqui, essas linhas vermelhas que vocês estão vendo, são estradas que conectavam sítios arqueológicos também. Então, eu acho que esse padrão que aparece em alguns lugares da Amazônia de construção de estradas, redes de caminho, ele vai ser cada vez, à medida que a gente tenha mais evidências, ele vai ser cada vez mais amplo para outras partes da Amazônia também. Por exemplo, na Bolívia, onde eu estou trabalhando agora, na Amazônia Boliviana, essa região aqui, que eu já falei sobre ela um pouquinho antes, né, próxima à fronteira com Rondônia, nós temos, perto da cidade de Trinidad, que é essa cidade aqui, vocês têm vários números romanos aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa região número 1 aqui, nós temos, por exemplo, evidências. Eu vou pular isso aqui, vou mostrar a próxima que é melhor. Eu estava nesse lugar até sexta-feira retrasada. Estão vendo isso aqui, essa colina aqui? Não sei se vocês conseguem ver, tem uma casa em cima dessa colina. Essa região, ela não tem muita árvore porque é uma região de campos naturais, como eu mostrei para vocês. Essa colina toda aqui ela é artificial. É uma colina, se vocês olharem para essa imagem aqui, é o mapa topográfico dela. Ela tem mais ou menos 7 metros de altura e mais ou menos, um pouco, se a gente olhar para toda essa área aqui, mais de 100 metros de comprimento. Essa outra imagem aqui, isso aqui é uma planta de um sítio arqueológico nessa mesma região. Esses sítios são chamados de lomas, né, de colinas. Essa loma aqui, Salvatierra, ela tem mais ou menos 200 metros de comprimento por 14 metros de altura. Tem uma plataforma aqui no meio, tem um poço circular, tem canais. A gente tem uma evidência muito grande de arquitetura de terra nessa região da Amazônia boliviana. Eu estava trabalhando nesse barranquinho aqui até semana retrasada. Vocês estão vendo que tem várias cores diferentes aqui, marrom claro, marrom escuro. O que a gente está fazendo é tentando entender qual foi o processo construtivo dessas pirâmides, eu acho. Nesse caso aqui, essa pirâmide foi ocupada entre mais ou menos 600 e 800 depois de Cristo. E na Amazônia boliviana, isso aqui é uma outra perto, né, chamada San Nicolás. Se vocês olharem para isso aqui, é uma imagem aérea dela. Ela tem, está vendo a escala aqui, 200 metros? Ela tem mais de 200 metros de comprimento e mais de 16 metros de altura. São 2 plataformas. Então, a gente tem centenas de pirâmides ou lomas como essas nessa região da Amazônia boliviana. A gente tem estruturas de pedra também, tanto na parte da Amazônia boliviana como na Amazônia brasileira, em Rondônia também, talvez com presença inca. Nesse caso aqui, nas pedras, a gente tem cerâmica inca, mostrando um contato muito antigo. Só uma coisa que travou aqui, desculpe, deixa eu só destravar, né? E nós temos também, ainda na Bolívia, estão vendo essas linhas aqui, paralelas em amarelo claro, né? É uma região, uma vez mais, de transição entre floresta e campos naturais alagáveis. Essas linhas todas são aterros, são campos de cultivo artificiais que eram construídos para favorecer o manejo, o cultivo de plantas. Então, essa região, isso é uma paisagem, né? Eu vejo que tem várias geógrafas aqui, né? É uma definição clássica de paisagem, é tempo e espaço, né? É uma paisagem que tem um significado histórico. Essas estruturas aqui, elas têm mais de 1000 anos de antiguidade também. Então, né, outros exemplos, né, de valas artificiais, eu vou pular isso aqui. Então, se a gente olhar para essa região do sudoeste da Amazônia, Acre, Rondônia, Bolívia, e até o Mato Grosso, que está no sul da Amazônia, a gente tem, uma vez mais, boas evidências, né, de alguns sítios permanentes, estruturas artificiais, algumas delas monumentais, e redes de caminhos e estradas conectando esses sítios. Se a gente atravessa a Amazônia, eu estou dando só alguns exemplos aqui, vai para o litoral, nessa mesma época, isso há mais ou menos 1000 anos atrás, né? Aqui está o Oceano Atlântico, a ilha de Marajó está aqui está o estado do Amapá, dá para ver essa região aqui nesse mapa, né? São vários pontinhos vermelhos aqui, são sítios arqueológicos conhecidos nessa região também. E como é que são esses sítios arqueológicos? No caso da ilha de Marajó, por exemplo, também aterros artificiais. Se vocês olharem para essa imagem aqui, está vendo que parece que tem uma ilha, um lugar um pouco mais alto aqui, nessa foto preto e branco. Isso é um sítio arqueológico, o Teso dos Bichos. Também um aterro artificial, 250 metros de comprimento, 7 metros de altura, né? Na região do rio Anajás, dentro da ilha de Marajó, essas linhas em bege aqui são sítios arqueológicos também, onde nós encontramos cerâmicas maravilhosas, como é o caso da cerâmica marajoara, que é uma cerâmica super decorada. A gente tem um acervo muito bonito de material marajoara aqui na USP, né? E esse acervo não está sendo exposto agora, mas a gente pode mostrar também, é o caso até de combinar uma visita o ano que vem para o pessoal conhecer, que é uma cerâmica fantástica também, né?
e outras cerâmicas maravilhosas que a gente encontra, onde hoje é o Amapá, nas ilhas do estuário do Amazonas, né? Uma vez mais, quer dizer, eu falei um pouco da Bolívia, e agora atravessei e fui para o outro lado da Amazônia, mostrando que nos últimos milhares de anos de ocupação humana, tinha muita gente na Amazônia, nosso cálculo que havia 10 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, e que são ancestrais dos povos indígenas contemporâneos, e que, uma vez mais, as populações exerceram um papel fundamental de transformação e modificação da natureza, deixando registros que sobrevivem até hoje. E aí, o que está acontecendo hoje? Vou pular essa imagem aqui, na Amazônia. A Amazônia está sendo destruída. A palavra é essa. Os povos da Amazônia, tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, e a floresta estão sendo destruídas. Nós perdemos, nos últimos 40 anos, 20% da Amazônia. E esse contraste, para mim, é um contraste muito forte, porque se a gente olhar para a arqueologia, a gente tem uma história milenar, de milhares de anos, de produção de diversidade, de agrobiodiversidade, e que enriqueceu essa floresta e que enriquece o mundo. E nos últimos 40 anos, o que a gente tem feito aqui no Brasil? A gente tem destruído isso. E os resultados econômicos não justificam esse sacrifício. Eu trabalho hoje em Rondônia, há alguns anos já, né? Estive em Rondônia a primeira vez em 1988, então eu conheço mais ou menos ali Rondônia, norte do Mato Grosso, Acre, né? São atividades econômicas que geram um pouco de riqueza, mas é muito pouca riqueza gerada frente a essa destruição. Então, eu acho que se existe uma coisa importante para a gente pensar, quando a gente pensa em arqueologia da Amazônia, é esse contraste profundo entre o passado e o presente. Eu não quero idealizar nem dizer que a gente tem que viver como se vivia no passado, mas, uma vez mais, é uma história, né, de ocupação que produz uma agrobiodiversidade que é fantástica, e atualmente a gente não tem, quando eu falo a gente, nós brasileiros, os países sul-americanos, a gente não conseguiu pensar em maneiras inteligentes e sofisticadas de ocupar a Amazônia que sejam parecidas com essas formas que se desenvolveram no passado. E quem são os herdeiros dessa tradição? São os povos indígenas. São eles, os povos indígenas, que mantêm a floresta em pé hoje em dia e que, através das suas práticas, contribuem para reproduzir esses modos de criação de agrobiodiversidade. Então, eu acho que é impossível não falar disso. Quando a gente fala em arqueologia da Amazônia, a gente fala sobre ciência também, mas a gente tem que pensar na dimensão política e nas consequências ambientais, o que está acontecendo hoje nesse processo avassalador de destruição da floresta. Por isso que eu falei no começo, a arqueologia, quando a gente fala sobre arqueologia na Amazônia, não é só uma conversa sobre o passado, mas uma conversa sobre o presente e o futuro também. É isso, gente. Não sei se eu estourei muito tempo aqui, mas é um panorama para vocês terem uma ideia um pouco da riqueza desse passado de ocupação indígena humana na Amazônia. Se alguém tiver alguma pergunta. Eduardo. Então, eu queria agora abrir para ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se alguém tem algum questionamento. E enquanto alguém se propõe, mas eu acho assim que foi muito interessante, Eduardo, e é bárbaro a gente ver todo esse processo, né? Assim, uma coisa que é surpreendente, imaginando assim, a gente estava comentando até aqui, como é um trabalho sensacional, você poder pesquisar tudo isso, da vontade da gente, né, ir lá com você, se tornar arqueólogo também. A Ana falou, nossa, era o sonho dela, a Lu também estava comentando assim, nossa, eu queria estar lá também, eu também, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você trazer à luz toda essa história é sensacional. Uma coisa que me ocorreu, assim, Eduardo, duas, né? Primeiro, se nesse contato com os índios que vocês têm no local, se eles também vão tomando consciência do passado que, sei lá, que os antepassados deles estiveram ali e a importância que eles tiveram. Os índios de hoje, eles têm essa consciência? Sem dúvida, sempre tiveram, na verdade, né, Márcia? Eles têm. É claro que são maneiras diferentes de construir essa relação com o passado, por exemplo. Eu lembro quando eu trabalhei uma época no Oiapoque, né, porque tinha uma questão de contrabando de peças arqueológicas do Brasil para a Guiana Francesa, e tinha umas urnas que estavam sendo vendidas, e o pessoal dizia, não, essas urnas são importantes, a gente sabe que foram os antigos que fizeram, mas a questão mais importante com os povos indígenas com que eu trabalhei é a questão da paisagem, né? É mostrar que essa presença humana está inscrita, essa história ela está inscrita na paisagem, seja nas matas, nas árvores, que são evidências da presença indígena no passado, né? Seja em coisas que nós achamos que são naturais, como cachoeiras, como montanhas, mas que, na verdade, nas perspectivas indígenas, elas compõem elas fazem parte do mundo dos humanos também, não apenas do mundo da natureza. Então, sim, o que está acontecendo agora nos últimos anos
que é uma coisa muito interessante, infelizmente, porque por causa da situação, uma vez mais, calamitosa que a Amazônia está vivendo agora, mas é uma aliança entre povos indígenas e arqueólogas e arqueólogos também, né? Porque a arqueologia tem um papel importante para mostrar a antiguidade da ocupação humana, ela briga, né, pela demarcação, né, e homologação de terras indígenas. Nós temos também, por causa das políticas de ação afirmativa, que, ao meu ver, são muito importantes, né, vários alunos arqueólogos e arqueólogas indígenas que estão se formando em arqueologia, na verdade, em cursos de graduação, e que estão fazendo pós-graduação hoje em dia. E isso está tendo resultados muito bacanas, porque a gente tem perspectivas diferentes, às vezes até conflitantes, entre essas tradições indígenas, né? A gente tem alguns arqueólogos indígenas que falam português com sotaque, que viveram nas aldeias, mas essa experiência de parceria tem sido muito bacana. Lá em Rondônia, nos lugares onde eu trabalho, eu mostrei aquela foto da equipe na escavação, né? É uma parceria que a gente faz com arqueólogos indígenas, com indígenas, na verdade, com indígenas que vivem na região, que estão participando das escavações, e agora a gente vai começar a trabalhar com comunidades quilombolas também, naquela mesma região, que são povos da floresta, que têm uma história de ocupação antiga e que têm um conhecimento sofisticado sobre a natureza, que é muito importante fazer essa troca. Então, isso é uma coisa muito interessante, essa aliança que está acontecendo agora, que é um pouco uma reação a essa situação difícil que a gente está vivendo na Amazônia, nesse momento. Então, e esse trabalho de vocês, Eduardo, quando vocês estão lá, esse contato com os latifundiários, com os grileiros, como é que é isso? Se vocês... Olha, mudou muito, para isso. Hoje em dia, cada vez menos. Eu, em 2019, eu acho, eu estava lá em Rondônia, e foi a primeira vez que eu não podia entrar. Eu já trabalhei, geralmente tem uma conversa boa com os fazendeiros, né? E a gente estava lá num lugar ali perto de Guajará-Mirim, em Rondônia, fronteira com a Bolívia, e o cara foi muito educado, ele falou assim, mas eu não quero que vocês entrem na minha terra. Ele sabia que tinha essas estruturas geométricas, ele sabia que tinha ali, ele falou assim, eu não quero que vocês trabalhem aqui. E agora, lá na Bolívia, esse lugar que eu mostrei, essa fazenda, aquela casa nossa da fazenda, essa região é uma região que tem gado há muito tempo já. O dono da fazenda, que era um cara muito bacana, vendeu para uma outra pessoa, que é o atual governador, é o ex-governador daquela província. E a gente foi trabalhar ali, ele não podia proibir a gente, porque a gente tinha uma autorização, mas ele colocou um monte de obstáculo. No dia que a gente foi embora, ele falou, olha, se tiver ouro lá, eu passo a máquina e destruo. Não tem ouro, obviamente. Então, existe uma hostilidade muito grande. Infelizmente, faz essa polarização que a gente vê acontecendo no Brasil agora, que se manifesta também nesse conflito muito forte. E a gente sabe que algumas partes da Amazônia são muito violentas, né? Tem uma tradição de violência. E, infelizmente, essa violência ela continua até hoje também. Então, assim, acho que ninguém corre risco de vida, a gente, né, tem que trabalhar, mas está tudo, né, tá tudo muito carregado o ambiente, e se tiver acontecer também lá na Amazônia. Eu lembro que quando eu estava no campo a última vez, o ano passado, né, quando estourou a pandemia, a gente estava lá naquele lugar, lá no Guaporé. E eu estava trabalhando numa terra indígena, né? A gente passou uns dias numa aldeia, eu estava todo pintado de genipapo, com pintura corporal. E quando nós saímos do campo, eu fui tentar arrumar uma transportadora, porque a gente teve que mudar a logística. E aquela meia tonelada de material eu tinha que mandar para São Paulo, ela ia para Porto Velho. E eu saí da área indígena, fui até algumas cidades ali, em Rolim de Moura, e Cacoal, em Rondônia, e eu chegava nas transportadoras com pintura, camiseta, né, o braço todo pintado, os caras não queriam nem nada. Não queriam saber. Foi muito difícil conseguir arrumar uma transportadora para mandar esse material para São Paulo, porque é uma região de muito conflito ali em Rondônia, e tem povos isolados, né? Povos em isolamento. Lá em Rondônia, a 200 quilômetros de um frigorífico da Friboi, ali em São Miguel do Guaporé, tem uma terra indígena, menos até, tem uma terra indígena de grupos isolados, os Massaco. Então, isso é uma coisa, assim, se a gente puder ter ao mesmo tempo assustador e fascinante, se a gente for usar esse termo aqui no Brasil, né, que a gente tem populações em isolamento indígenas que vivem não muito longe de áreas de expansão agrícola, né, da fronteira nacional. Isso está acontecendo no Brasil agora, né? E por isso que a Amazônia ela é tão fascinante para nós somos brasileiros, assim, para os problemas todos. Tem poucos lugares do mundo onde isso acontece, né? E é um desafio, eu acho. É muito interessante, né? Apesar dos problemas todos, né, que são muito preocupantes,
participar desse processo de produção do conhecimento nesse contexto tão rico, tão dinâmico, para usar de um eufemismo, como é o caso da Amazônia aqui no Brasil. Com certeza. A Ana quer fazer uma pergunta também. Então, ouvindo você falar... Ouvindo a sua explanação, né, a respeito aí dessa pesquisa arqueológica na Amazônia, como professora de história, pensando nos livros didáticos que a gente usa hoje, como é que a gente fala da pré-história brasileira, e ao mesmo tempo vendo essas novidades agora, fala, né, uma pesquisa recente, aí, o caminho de Peabiru, né, ligando lá os Incas, aqui com o Atlântico. A impressão que a gente tem, né, que a sua fala nos traz, assim, é que a gente não sabe absolutamente nada sobre a história brasileira, né, que as pesquisas, em termos de pré-história, pesquisas arqueológicas, nos dão um saber muito precário nessa área, né? Então, quando você fala, por exemplo, dessas comunidades indígenas que tinham estradas, que estavam interligadas, né? Eu fico pensando assim, será que aquele conceito idílico, né, do índio pacífico, que vive numa sociedade de subsistência, define esses povos? Ou será que a gente teria sociedades complexas, né, na pré-história brasileira, que não chegaram, talvez, nessa questão da metalurgia, mas estariam aí na passagem do Neolítico para a Idade dos Metais? Que tipo... será que a gente poderia ter, não civilizações como os Incas, os Maias, os Aztecas, mas assim, até que ponto aqui no Brasil, há mais de 6.000 anos atrás, nós teríamos sociedades indígenas muito mais complexas do que as sociedades indígenas que os europeus encontraram aqui há 500 anos atrás? Bom, essa pergunta ela é super interessante e a resposta dela para ela é longa, né? Mas acho assim, ela é fundamental, Ana, Cíntia. Eu fiz história também, né? Sou formado em história. Então, e eu acho que a arqueologia é história. Inclusive, eu não falo mais em pré-história. Eu preciso falar em história antiga, porque eu acho que quando a gente fala dessa época anterior ao descobrimento, de fato tem uma história que é muito dinâmica e é anterior aos portugueses, e ela continua até hoje, né? Assim, claro que a gente, né? A maioria de nós aqui tem ascendência europeia, portuguesa, oriental, né, africana, aqui no Brasil contemporâneo, mas essa presença dessa história ela está muito forte. Você falou do Peabiru, por exemplo. O Peabiru passa aí do lado do colégio, né, na Rua Vergueiro. Se vocês olharem o traçado da Rua Vergueiro, ela é toda torta, né? Ela é uma minhoca, né? Ela vai toda... E ela ia até o Lava Pés ali, né? Ali no Cambuci. É o antigo caminho do mar, né? E continuava depois aqui, a rua, se vocês olharem o grid do bairro de Pinheiros, todas as ruas são paralelas entre si. Só tem uma rua que é oblíqua, que é a rua Pinheiros. Se vocês olharem a Rua Pinheiros, ela vai meio oblíqua, né? Que é o caminho que vinha pela Consolação, Rua Pinheiros, atravessava ali pela Rua Butantã, caía na Eiras Garcia, aqui no Butantã, eu moro aqui na Zona Oeste. E se vocês olharem, quem conhece um pouco a Zona Oeste, a Eiras Garcia, a Avenida Heitor Eiras Garcia, é uma avenida toda torta também. Então, assim, até na malha urbana da cidade de São Paulo de hoje, a gente vê ainda, de uma maneira muito escondida, né? Mas alguns fragmentos dessas redes de caminho que eram muito antigas. Então, eu acho que, de fato, a gente faz um trabalho muito ruim de divulgação científica, nós, arqueólogos e arqueólogas, porque essas coisas têm que ser melhor divulgadas. Esse trabalho das estradas do Acre acabou de ser publicado esse ano, então, ele saiu numa revista norte-americana, saiu em inglês, que é um problema também, que é um dilema que a gente tem, porque a gente tem que publicar em inglês e em português, né? Importante, parte do ambiente acadêmico, mas assim, tem um livro muito legal que eu gosto muito, foi escrito pelo Reinaldo José Lopes, que escreve para a Folha, ele é um jornalista que cobre ciência, chamado 1491, eu acho, não, 1499, que é um livro muito legal. O Reinaldo é um cara que conhece a arqueologia profundamente e ele escreve muito bem. E é um livro de divulgação científica sobre arqueologia que saiu há uns 4, 5 anos atrás. Eu recomendo esse livro, acho que é um livro muito bacana e que ele pode trazer para vocês subsídios para trabalhar com essas questões na sala de aula e até leitura direta para os alunos, né? Sobre essa sua pergunta, então, a minha pesquisa hoje em dia, na verdade, o que eu tento mostrar?
que não esses conceitos como o neolítico, por exemplo, né, que são tão, eu falei de neolítico na minha fala, eles são muito importantes para a arqueologia internacional comparativa, né? Mas se a gente olhar para os dados da Amazônia, a gente percebe que teve uma coisa diferente que aconteceu aqui. Porque eu não consegui me estender muito sobre isso, mas esse é um tema que me interessa muito. Porque eu falei de algumas plantas como a castanha, por exemplo, né? Castanha do Pará. O Neolítico, qual que é a ideia de Neolítico, muito rapidamente? Foi um processo de domesticação de plantas e animais, emergência da agricultura, digamos assim. Né? É um processo na história da humanidade através do qual nossos ancestrais deixaram de viver da caça, da pesca e da coleta e passaram, depois de alguns séculos ou alguns milênios, a viver da agricultura e do pastoreio. Né? Só que se a gente olhar aqui para a Amazônia, a gente tem algumas plantas que nunca foram domesticadas, como é o caso da castanha do Pará, por exemplo. E, tradicionalmente, o que alguns autores diziam? Olha, não houve neolítico na Amazônia, esse processo foi incompleto. E, na verdade, eu acho que essa perspectiva está errada. É uma perspectiva que olha para a Amazônia muito de fora para dentro. Se a gente olhar de dentro para fora, a gente percebe que, na verdade, como eu falei, essas populações viviam bem, tinham redes de caminhos, em alguns casos, sítios monumentais, né? E, de fato, viviam com economias baseadas, por exemplo, em plantas domesticadas e plantas selvagens, poucos animais domésticos. Talvez só o pato tenha sido domesticado ali na região da Bolívia. Então, é uma lógica econômica diferente, que está baseada numa outra maneira de viver, de estar no mundo, que é uma maneira que não separa a dimensão da natureza da dimensão da cultura. A gente olha para a natureza como uma coisa externa. Né? A gente divide o mundo, a nossa tradição ocidental, entre sociedade de um lado e cultura. Né? Urbano e rural, por exemplo. Né? Essas categorias são categorias binárias importantes. Elas organizam a nossa forma de viver e geraram uma série de avanços tecnológicos super importantes, mas são totalmente exóticas para essas lógicas de ocupação, usar um palavrão aqui, essas ontologias, essas visões de mundo amazônicas. E acho que a arqueologia mostra um pouco para nós isso. No caso, por exemplo, você falou dos maias, dos astecas e dos incas, a gente não tem evidência de estados na Amazônia como a gente tem. No caso, por exemplo, dos incas no Peru, ou Tiwanaku, que são um pouco mais antigos. Mas a gente percebe que algumas coisas, de novo, aconteceram antes na Amazônia do que nessas mesmas regiões. Quer dizer, não existia nenhuma limitação intelectual dessas populações. Eu acho que o Estado não surgiu na Amazônia ou aqui no Brasil porque por causa é uma questão geográfica, eu diria até. São áreas muito grandes e muito produtivas, áreas com grande produtividade, áreas de abundância, e é muito difícil, se você olhar onde o Estado aparece primeiro aqui na América do Sul, é no deserto do Peru, no litoral, ou no alto da Cordilheira dos Andes, regiões muito circunscritas, de montanhas, né, vales cercados por desertos. Em lugares muito produtivos, como é o caso da Amazônia, o Estado não... As pessoas vão embora, falam, eu não estou afim de trabalhar para você, cara. Tudo bem, meu pai trabalhou, mas eu estou fora dessa, eu vou pegar minha canoa e viver em outro lugar. Estou simplificando uma coisa que é mais complexa. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco, é importante para a gente pensar, eu também estou aprendendo a pensar desse jeito também, a partir dessa outra lógica. E essa lógica é uma lógica que criou a floresta, de certo modo, que a gente conhece hoje em dia. E a nossa lógica, que é essa lógica da separação da natureza e da cultura, é a lógica que está destruindo a floresta. Então, eu costumo dizer assim, que as nossas pirâmides são as nossas florestas. Agora, isso tem arqueólogo que eu falo isso e falo, você está louco, né? Você está tentando construir um argumento para justificar o que você está fazendo. É um debate que está acontecendo dentro da arqueologia agora também. Mas eu acho que essa mudança de perspectiva ela pode ser interessante para a gente. E, de novo, não é só uma questão da arqueologia em si, mas nos entender nesse lugar que a gente ocupa, que é o Brasil. Né? Aqui em São Paulo, uma cidade né? Ocupada por imigrantes, filhos, netos, bisnetos de imigrantes que vieram para cá compulsoriamente, como é o caso dos africanos, ou vieram porque sei lá, né? Tem indígenas também, tem terras indígenas aqui na cidade de São Paulo, mas é entender que essa paisagem, que esse lugar que a gente ocupa é resultado desse processo histórico de longa duração. Então, acho que se a gente consegue construir essa correlação do passado com o presente, entender que essa história ela não desapareceu em 1500, mas ela está presente, está viva até hoje, isso seria uma coisa super bacana, é um desafio para todos nós, assim, mas acho que pode ser uma coisa super interessante. Mas eu acho que, para tentar resumir assim, esse livro do Reinaldo pode ser um livro legal, eu acho. Ele é um livro muito bacana, ele está bem atualizado, ele fala de coisas mais recentes e ele escreve muito bem. Assim, é um livro que eu acho que, né, eu sei que se a gente jogar na mão de uma adolescente ou adolescente, a galera vai ler, vai gostar de ler, porque ele é muito bem escrito. Assim. Não sei se eu te respondi.
Obrigada, obrigada. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? A Meire está comentando, né? Para um pouquinho, só que a Lu gostaria de fazer uma pergunta. Deixa eu virar aqui, vamos ver se vai direitinho. Na verdade, minha pergunta é mais técnica. Quando vocês observam todas essas ilhas artificiais, esses sambaquis que você mostrou para a gente, como você sabe que isso não é parte do relevo, né? Antes de conhecer, como que você sabe que aquilo é feito artificialmente para começar a explorar e tudo mais? Excelente pergunta, Luiz. Na verdade, a gente não sabe. A gente tem que fazer algum tipo de sondagem para entender. No caso desse sambaqui que eu mostrei aqui no Brasil, Monte Castelo, né? Teve um arqueólogo que trabalhou antes ali. Então, a gente tinha os dados dele já publicados, dos anos 80, preliminares, que mostravam que tinha cerâmica lá embaixo, objetos de pedra lascada. Mas o lado boliviano, aquele primeiro slide que eu mostrei, um dos primeiros, são mais de 100 mil, eles chamam de Islas de Monte, ilhas de monte na Bolívia. E uma parte é natural, outra parte é artificial. Eu tenho um colega italiano, que é professor em Barcelona, ele estava no campo agora também, Humberto, a pesquisa dele é isso, ele fica que nem um louco, indo de um lado para o outro, fazendo perfuração, para entender. Ele não é arqueólogo, ele é geomorfólogo. Mas ele tem um interesse em entender a história da paisagem, né? Ele trabalha com uma interface forte na arqueologia e ele ele faz esses cores, né? Ele vai lá, ele coloca um tubo com uma maquininha, ele vai perfurando, tira aquelas colunas de sedimento e a partir do material que aparece nas colunas de sedimento ele consegue ter uma ideia se aquilo pode ser natural ou pode ser dependendo do tipo de embasamento que acontece ali, as camadas. Você tem muita camada diferente, provavelmente vai uma coisa que é artificial. Aí entra a arqueologia depois. Ele é a linha de frente, digamos assim. E a partir dos dados dele, a gente vai atrás e escolhe os contextos mais interessantes para abrir as escavações. Mas, de fato, não dá para saber antes. Não tem nenhuma feição na morfologia deles que possa nos indicar se eles são... a gente tem que abrir uma escavação mesmo para poder entender melhor. Obrigada. Nossa. Tá certo. Muito obrigada, Eduardo. A gente gostaria de perguntar mais uma vez se alguém quer, alguém poderia levantar a mão, abrir o microfone para fazer alguma questão. Bem, eu queria comentar, então, Márcia. Gostaria muito de agradecer. Peraí. Eu queria comentar, como geógrafa, gostei muito de saber dessa agrobiodiversidade, né, na Amazônia, que é milenar, e o quanto a gente tem que aprender com esse milenar e trazer para agora, para aproveitar essa agrobiodiversidade. Gostei muito do conceito, fui apresentado agora e gostei muito. Queria agradecer. Obrigado, Regina. Gostei muito. Obrigado. Vocês viram essas tempestades de areia que a gente está tendo agora, esses rabubes, né? O nome é árabe, é nome para coisa que acontece no deserto, né? Rabub. E a gente está tendo isso aqui em São Paulo agora. Quer dizer, como é que a gente, né? Eu acho que isso tem um debate, eu não sei se vocês estão abordando na geografia essa questão aí na escola, né? Essa questão do antropoceno também, né? Que essa mudança, essa nova época geológica que talvez esteja surgindo agora, resultando da atividade humana, quer dizer, isso permite é um tema que é transdisciplinar, né? Ele ele amarra vários campos do conhecimento e é uma questão super importante para discutir com a garotada também, porque acho que é o mundo que eles vão viver, que já estão vivendo, né? E vão viver cada vez mais assim. Perfeito, é isso mesmo. Parabéns, gostei muito. Obrigado, gente. Valeu, foi um prazer. Muito obrigado mesmo. E o que a Reg falou é que uma coisa que eu comentei com você outro dia, né? O quanto que a gente tem realmente para aprender com eles a respeito desse mais sustentável com a floresta. Eles alteraram profundamente a floresta e ela está aí bonitona, né? Sim, e eu já fui criticado, às vezes eu sou criticado quando eu falo, né? Eu passo essa mensagem, as pessoas falam, você está com uma visão muito romântica, né? E talvez um pouco ingênua, mas assim, é baseado no que a gente está, assim, é baseado nos achados que a gente tem feito, e não só. Eu não falei sobre isso, não sei se vocês têm tempo, assim, mas tem um trabalho muito legal que saiu alguns anos atrás, que é o levantamento florístico de árvores da Amazônia. E é um trabalho fantástico. Eles pegaram uma base de dados de centenas de levantamentos feitos anteriormente e perguntaram o seguinte: também gente do mundo inteiro, quantas árvores tem na Amazônia e quais são as espécies, quantas espécies de árvores? São 390 bilhões de árvores na Amazônia, agrupadas em 16 mil espécies de árvores. Mas aí vem a coisa mais interessante: 390 bilhões de árvores, 16 mil espécies de árvores,
Mas aí vem a coisa mais interessante. Dessas 16 mil espécies de árvores, 227, portanto, 1,4% das espécies, corresponde a quase a metade do número de árvores na Amazônia. Então, tem muita árvore, tem muita espécie, mas tem algumas espécies que são hiperdominantes. E qual que é a espécie mais comum de árvore na Amazônia? É o açaí. Se você olhar a lista 227, cacau, açaí, seringueira, é um monte de árvore economicamente e simbolicamente importante para os povos indígenas. Que incrível! Isso mostra que a composição... Eu, assim, e tenho colegas... Isso está mudando agora, mas tinha uma briga, uma época, uma briga acadêmica entre a arqueologia de um lado e o pessoal da biologia de conservação do outro, que diziam o quê? Que a gente está do mesmo lado, né? A gente está lutando para preservar, para proteger a Amazônia. Mas esses colegas da ecologia, da biologia, da conservação, diziam o quê? Tem que criar parque nacional, unidade de conservação, e tirar todo mundo, e deixar a natureza ali, sozinha. E o que a gente fala? Que não dá para ter essa natureza que a gente quer proteger se não tiver os povos tradicionais da floresta, seringueiro, castanheiro, indígena, quilombola. E agora, esse trabalho das árvores mostra isso para mim. Olha, essa história, a composição de árvores da floresta hoje resulta de uma história milenar de manejo, de seleção dessas variedades de espécies de árvores. Então, acho que tem uma coisa nova que está acontecendo agora, que é muito recente, que tem a ver com essa crise brava no Brasil, que é uma espécie de união. A gente percebe que, né, essa é uma briga boba entre ecólogo e arqueólogo, né? A gente está do mesmo lado, assim, os povos da floresta. Então, acho que existe. Eu acho que nós vamos sair dessa situação. Eu sou um cara otimista, apesar de tudo, e eu acho que a gente vai sair melhor, e do ponto de vista da produção de conhecimento, muito mais, com uma coisa muito mais redonda, juntando, de novo, os povos da floresta e as comunidades cientistas também, para falar, olha, não dá para. Não é necessário separar essas duas dimensões, a dimensão humana e a dimensão da natureza, para a gente pensar no futuro da Amazônia, até para pensar em maneiras interessantes de continuar explorando a Amazônia e outros biomas do Brasil também, né? Então, é um tema super geográfico também esse, na verdade. Tem a ver com arqueologia, mas é super da geografia. Exatamente. Também, né? Exato. Sem dúvida. Tá certo, Eduardo, acho que já deu nosso tempo também. Muito, muito, muito obrigada. A gente sabe que a gente sempre pode contar para vocês, sempre são momentos, né? Eu já acompanhei uma parte com o PP também, são sempre momentos muito legais. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Para mim é um prazer falar sempre para a escola e quando estou sempre à disposição mesmo. Pode deixar que a gente vai te chamar outras vezes, com certeza. Joia. Esperamos poder voltar ao presencial. Sim, sem dúvida. Travou um pouco aqui. Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travada. Acho que foi elas que travaram lá na escola. Oi? Agora voltou, eu acho. Alô? Bom, é isso aí, gente. Mas voltou. Agora Voltou, voltou. né? É que agora eu estou entrando por aqui. É que eu falei que o ano que vem a gente vai estar já sem a pandemia, né, se Deus quiser, vai estar com prédio novo. E a ideia Já é que no ano que vem o prédio novo? Caramba! em maio ele está pronto, em junho tem o Habite, se eu não me engano, é isso. Não acredito. Nossa, que rápido, hein? Que loucura. Muito Né? rápido. Precisa ver aqui, nós nos assustamos quando a gente passa aqui pela rua e vê o prédio subindo tão rapidamente, Eduardo. É assim, é impressionante, é assustador. Né? E aí Olha, a gente eu sou da época que o prédio da frente era o prédio novo e o prédio de trás era o prédio, eu chamo de prédio novo, e eu falei, não, é no prédio novo, no prédio velho. Eu falei, o que é o prédio novo? Né? Ninguém mais viu o prédio. Mas, enfim, aí a gente vai ter essa oportunidade de revisitar um pouco dessa semana, Eduardo. Aí acho que vai ser bem legal, vai ser presencial, vai ser bem melhor. Ótimo, estou à disposição. Vai ser um prazer continuar trabalhando com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, Um abraço. gente. Muito obrigada. Tchau. Até mais. Tchau.